pessoal, vamos começar aqui então. Nós vamos falar sobre price action, tá? O que é uma técnica que eu gosto de utilizar bastante. Eu opero dólar e eu uso a técnica do price action para operar também. Então, eu vou compartilhar com vocês aqui a minha tela para a gente estar falando aí sobre essa técnica que é bastante antiga, não é uma técnica nova e bastante eficaz. Beleza? Então, vou compartilhar aqui minha tela com vocês. Vamos lá, galera. Eu estou aqui utilizando o Profit, tá, da Nelogica. O ativo que eu estou olhando é o mini dólar, o ativo vigente, o H23. E eu estou com um gráfico de 5 minutos. Tá? É importante frisar que a técnica do Price Action, ela se aplica a todo e qualquer ativo que tenha um gráfico, que você possa visualizar um gráfico. Então, vai funcionar para ações, vai funcionar para mini índice, vai funcionar para commodities. Então, todo e qualquer ativo financeiro que você conseguir analisar pelo gráfico, você consegue utilizar a técnica do Price Action, beleza? E funciona também para qualquer tempo gráfico. Eu estou olhando aqui o gráfico de 5 minutos, porque no Day Trade eu opero utilizando o gráfico de 5 minutos, mas você também pode utilizar, por exemplo, para operações de swing trade, no gráfico diário, ou no gráfico de 60 minutos, no gráfico semanal, mensal, enfim. Você pode utilizar essa técnica em qualquer tempo gráfico também. Estou olhando aqui o gráfico do dólar e utilizando o gráfico de 5 minutos. O que vocês estão vendo aí na tela foi o dia de hoje, tá? O dia de hoje começou aqui e encerrou aqui, né? O dólar chegou a cair mais de 2% e fechou praticamente ali no 0 a 0. O que vem a ser o Price Action? Tá? O Price Action, traduzindo ao pé da letra, é a ação do preço. Ação do preço o quê? No gráfico. E o que vem a ser a ação do preço no gráfico? Cada barrinha dessa daqui representa um candle. E esse candle, ele muda a cada 5 minutos. Porque eu estou utilizando o tempo gráfico aqui de 5 minutos. Então, cada barrinha dessa representa a movimentação do preço a cada 5 minutos. No candle, a gente consegue ver o preço de abertura, o preço de fechamento, a máxima e o mínimo do candle. Se eu colocar o mouse aqui em cima, por exemplo, eu vou visualizar qual foi a mínima, a máxima, a abertura e o fechamento dentro dos 5 minutos, desse candle aqui especificamente. O Price Action, na verdade, você vai conseguir, né, observar como é que os players do mercado estão se posicionando. Tá? Cada preço que é plotado no gráfico, seja no gráfico de 5 minutos, 1 minuto, enfim, não importa, é o quê? São brigas que acontecem entre compradores e vendedores. E o gráfico que uma pessoa analisa utilizando a técnica do Price Action é um gráfico limpo, né? Que é um gráfico que não tem nenhum indicador. O Price Action, ele não utiliza nenhum indicador. O único indicador, na verdade, que o Price Action ele utiliza é o volume financeiro, que eu vou acrescentar aqui agora na tela. Opa, acho que eu cancelei. Que é o volume financeiro, tá? Que a gente insere ele aqui e a gente consegue verificar. Deixa eu só colocar aqui uma corzinha aqui, só para a gente poder diferenciar os candles. Vamos lá. Então, o máximo que dentro do Price Action você coloca de indicador é o volume. Por que você coloca o volume? Bem, cada barrinha dessa, cada candle, ele vai representar o quê? A movimentação do preço dentro dos 5 minutos, que é a briga entre compradores e vendedores. O volume, ele vai me confirmar, de fato, se, por exemplo, quanto maior é o tamanho da barra, quanto maior for o tamanho do candle, mostra mais força naquele movimento. E o que confirma essa força é justamente o quê? O volume negociado. Ó, tá aqui, ó. Deixa eu só mudar aqui rapidamente para a cruzinha, para facilitar, ó. Nesse candle aqui, ó, que foi um candle bem grande, comparado com os demais, a gente observa que o volume financeiro, ele teve realmente bastante representatividade quando comparado com outros volumes. Então, a gente demonstra realmente que houve, de fato, uma atenção, uma vontade realmente de mais compradores agirem, né, nesse momento aqui, tá? E aí, o Price Action, ele, na verdade, analisa os padrões que são formados ao longo do tempo. Então, assim, ele olha o histórico
de preços. Através desse histórico de preços, foi observados alguns padrões e esses padrões tendem a se repetir. O Price Action, ele vai analisar a movimentação do preço, usando o volume para confirmar realmente aquela pressão compradora ou vendedora pelo tamanho da barra do candle, e você consegue observar também alguns padrões. Você pode tanto olhar a sequência de 2 candles ou até alguns candles, você consegue identificar alguns padrões que vão confirmar realmente se vai continuar a tendência daquele movimento, se, por exemplo, vai haver uma reversão do preço, por exemplo. Então, a gente consegue identificar, através desses padrões, a formação realmente de umas figuras, né, de reversão ou até mesmo de continuidade de movimento, tá bom? Dentro do Price Action, é muito importante o que é visto, no caso, né, o que é analisado e o que é importante dentro do Price Action. O Price Action, ele valoriza as mínimas e as máximas, topos e fundos. Então, se eu vou diminuir aqui um pouco para nós analisarmos um pouco mais o gráfico dias anteriores. Então, por exemplo, se eu colocar aqui a mínima, por exemplo, do dia de ontem, tá? Não vou trabalhar aqui numa região, tá, de mínima. Por que eu falo região? Porque pode ser sempre um pouquinho mais para cima ou um pouquinho mais para baixo. A gente vai observar que hoje o dólar, ele respeitou aqui, ó, por exemplo, nesse momento, o que? A mínima de ontem. E foi fechar o que? Justamente na mínima de ontem também. Então, é comum a gente observar, por exemplo, movimentos onde o preço, ele respeita. Aqui, por exemplo, ó, então, mínimas e máximas, elas costumam ser respeitadas, tá? Topos e fundos. Eu, particularmente, quando vou analisar o mini dólar, eu gosto de analisar o Dolfut para marcar regiões de fundos e topos, né? Resistências e suportes. Por quê? Porque o Dolfut, ele traz toda a série histórica do dólar. Quando a gente analisa o mini dólar, ele fica limitado à série daquele momento, ou seja, o mini dólar ele virou agora do dia 31 de janeiro para o dia 1º de fevereiro. Então, a gente não tem muito histórico de preço. Já no Dolfut, você consegue analisar toda a série histórica. Então, a gente consegue pegar dados lá de trás. E existem regiões que foram tocadas diversas vezes, já foi suporte, depois virou resistência e vice-versa. E são pontos extremamente importantes e extremamente válidos dentro do Price Action. Então, assim, o Price Action, ele não só analisa a movimentação do preço através dos candles, mas também ele vai respeitar e vai analisar as máximas e mínimas, os topos e os fundos que já foram atingidos em algum momento, tá? Principalmente se já foram tocados várias vezes, ou seja, ele foi uma região realmente que teve muitos toques. Aqui, por exemplo, ontem, né, tivemos aqui diversas vezes o preço tocando nessa região, ou seja, foi um suporte. Os compradores entraram atuando aqui nessa região para manter o preço naquele patamar, não fazendo o preço passar, né, para baixo daquela região. Então, isso dentro do Price Action é muito importante. E dentro do Price Action se olha também o que? Regiões, a tendência. Então, a gente verifica que traça uma linha de tendência de alta ou de baixa, que são extremamente também importantes dentro do Price Action. Com o tempo, depois, né, ao passar dos anos, foram criados os indicadores. Indicadores esses que eles são basicamente desenvolvidos em cima de preço ou de volume. E esses indicadores, eles são o quê? Analisando a série histórica. Então, os indicadores, eles foram criados para confirmar a tendência ou confirmar uma possível entrada na operação ou até mesmo a saída. Por quê? Porque eles sempre estão atrasados em relação ao preço. O preço é ali, é no momento, é o que está acontecendo naquele exato momento ali. O indicador,
Tanto é que se você olhar graficamente, às vezes a reversão ela já aconteceu alguns candles atrás e aquele indicador só vai sinalizar, né, um cruzamento de média que vai confirmar uma tendência do ativo, por exemplo. Estou só exemplificando aqui, não estou dizendo que eu uso esse indicador, mas só para a gente exemplificar. Ele vai estar mostrando aquela tendência ou aquela reversão bem depois, de fato, do que o preço já sinalizou que houve a mudança. Então, conhecer o price action, estudar o price action, entender esses padrões de candle é extremamente importante, principalmente para quem opera o day trade. Por quê? Porque as decisões elas precisam ser tomadas muito rapidamente. Então, você ficar dependendo somente de indicadores, você sempre vai estar atrasado em relação ao movimento do preço. Tá? Então, é extremamente importante a gente ter essa visão do price action. Ele é muito importante, até porque lá atrás se negociava somente utilizando o price action, também conhecido aí como naked trading, né? o trading cru, pelado, né? Porque não tem nenhum gráfico, o gráfico é limpo, né? A tela ela é bem limpa. Né? E aí, quais são as vantagens que você tem de operar o price action? Primeiro é a clareza que você tem. Você olha o gráfico de forma bem simples. De fato, o price action ele traz uma clareza muito grande. Você consegue olhar, é só o gráfico, vai ter linhas de suporte, de resistência, enfim. E isso é o suficiente para quem já vai operar o price action. E a outra vantagem é a versatilidade, né? A flexibilidade que o price action tem, porque você pode utilizar em qualquer ativo que ele tenha o gráfico. Então, essas são duas grandes vantagens que você, ao usar a técnica do price action, ela é extremamente válida aí, né? E tem essas duas vantagens. E uma coisa que é muito comum da gente ver no dólar aqui, por exemplo, tá? Que é um ativo que eu opero aí diariamente, faço as operações de day trade, são esses movimentos, né? O dólar ele acaba abrindo, né? Às vezes com movimento já de queda, com gap, ele faz ali uma correção, as pessoas acreditando que vai virar, o mercado vai virar para cima, né? Depois vai ficar positivo, e na verdade ele volta ali fazendo, né, uma região de topo, né? Aqui novamente, fazendo vamos dizer assim, um topo duplo, né? E depois ele desaba, né? Então, assim, isso é extremamente importante, e o dólar costuma respeitar bastante essas regiões de suporte, de resistência. Eu particularmente gosto muito. E uma coisa que também é legal, né, que eu gosto particularmente de fazer ao entrar nessas operações, e na minha opinião é isso que define e é isso que difere um trader do outro, dele ser vencedor ou não, é de você de fato acreditar, né, no seu operacional, naquilo que você está fazendo, porque quando você entra numa operação como essa, onde você acredita que aqui vai ser um topo duplo, o stop que você vai colocar é um stop muito pequeno. Então, se eu for estopado, porque de fato o mercado vai virar, eu vou ter o restante do dia para recuperar aquele lote que foi pequeno ali, entendeu? Então, assim, é uma questão de você realmente acreditar naquilo que você está fazendo. E o mais importante, você ter o gerenciamento de risco, você ter o stop. Você não pode trabalhar sem o stop. Você não deve fazer preço médio, porque, né, se o mercado está numa tendência, você só vai piorando e vai sempre acreditar que vai chegar o momento da reversão, e isso nunca vai acontecer. Então, o ideal, né, o mais importante é, primeiro, você trabalhar a favor da tendência, porque você vai sofrer muito menos, e as chances de você, de fato, ser ganhador nesse mercado, de você ser um cara promissor nesse mercado, é de fato você operando a favor da tendência. Então, imagina você começando a fazer preço médio nesse movimento aqui, achando que ele só vai corrigir um pouquinho, vai fazer aqui um pivô e vai voltar a subir. Pô, o dólar caiu aqui, ó, 83 pontos. Então, você vai conseguir segurar 83 pontos de stop? Se você segurar, você provavelmente vai ter quebrado a sua conta. Né? Então, assim, não vale a pena a gente ficar tentando, né, vamos dizer assim, operar contra a tendência, fazendo preço médio, que isso só vai realmente piorar aí a situação. Uma coisa que eu quero só mostrar para vocês, o quão importante é o price action,
tá? Eu vou colocar aqui no Dolphoot só para a gente reforçar aqui um pouco do conceito, que é o seguinte, deixa eu até tirar aqui esse Fibonacci aqui que eu havia desenhado aqui. Vamos lá. Uma coisa aqui que é importante, tá? Vou colocar agora no gráfico diário, que ele está no gráfico de 5 minutos. Observem aqui, tá? O candle de hoje. Esse aqui é o gráfico do diário, tá? Do Dolphoot, que tem toda a série estacionária, tá bom? E aí, ó, observem esse candle aqui, tá bom? A gente observa claramente que o dólar está numa tendência de baixa, mas eu vou colocar agora aqui, deixa eu ver aqui se já consigo visualizar. Deixa eu pegar aqui agora, traçar aqui ó, eu sempre gosto de falar região, eu nunca falo o preço, porque o preço ele sempre vai trabalhar numa região, tá? Ó, o que aconteceu aqui, ó? Tô no gráfico mensal agora, tá? Só para a gente poder aqui visualizar algumas outras questões. Ó, observa que eu trago o preço, ó, lá de 2003 no Dolphoot, eu consigo analisar. Bem, eu já tinha traçado no meu gráfico aqui, no gráfico que eu olho no mensal, no Dolphoot, para ter essa visão melhor. E se a gente colocar no semanal, vai conseguir até observar outras regiões. A gente observa que aqui, ó, ele atuou como suporte, até que depois ele veio e rompeu aqui, né, veio para baixo. Ele atuou aqui nessa região como resistência, não deixando o preço passar. Aqui ele praticamente, né, respeitou aquela região, até que ele rompeu, foi embora. Depois, ele usou esse ponto aqui como suporte novamente. E hoje, ele até passou um pouquinho, mas fechou acima dessa região aqui. E o candle que ele fez, se nós olharmos aqui o diário do Dolphoot, o volume foi muito pequeno. Tá? Então, isso eu estou olhando o mensal, tá? Até porque o mês mal começou, tá bom? Então, não dá para a gente comparar ainda esse volume aqui. Mas, deixa eu colocar aqui no gráfico diário agora, que dá para a gente ter uma visão um pouco melhor. Né? A gente vê, estou no gráfico diário, o candle de hoje, né, ele até fechou, né, negativo, tá? Mas a gente observa que teve um volume bem grande e tudo fechando acima de uma região de suporte. Tudo leva a crer, dentro da análise técnica, dentro da escola do price action, muito provável o dólar amanhã ele vai abrir em alta. Não quer dizer que ele vai permanecer ao longo do dia em alta, mas é uma tendência que ele vá abrir em alta amanhã, ou que suba nos primeiros minutos ou na primeira hora do mercado. Até porque amanhã nós temos o payroll, e o payroll é um dado extremamente importante que gera muita volatilidade no dólar. Então, diante desse cenário aqui que, né, eu estou analisando, usando o price action, usando o volume, enfim, né, me leva a crer que amanhã o dólar tende a abrir em alta, tá? Então, vamos aguardar o mercado. E por que eu gosto, né? Eu fui olhar lá atrás, né? Só para a gente rever aqui, ó. Isso aqui foi, ó, em maio de 2022. Aqui foi em abril de 2022. Se a gente pegar outras datas aí, a gente vai pegar aqui, ó, dado que foi praticamente aqui essa região, né? Foi próximo. Ó, tá falando de 2019. Tá? Até se eu mexer um pouquinho mais para cima, para baixo, assim, é região, eu sempre gosto de falar região, né? Porque não dá para cravar ali, não, nesse preço aqui ele vai bater e vai respeitar, não, sempre vai ter uma região ali que ele vai trabalhar. Então a gente observa que de fato o dólar, ele teve, enfim, né, respeitou bastante. Por outro lado, se amanhã ele romper essa região aí que eu estou falando dos R$5, e romper com um candle de convicção, que é um candle grande, e também com volume, né, considerável, é quase que certo que ele vai vir buscar o preço dessa região aqui, ó. Ele vai vir buscar essa região de preço, tá? Ele vai vir buscar lá o 4,70, 4,65, mais ou menos por aí.
é bem provável que ele vai buscar essa região. Isso não estou dizendo que vai ser amanhã ou que vai ser, né, na próxima semana, mas ele tende a trabalhar, né, não é uma coisa linear, né, a gente sabe que tem aí o sobe e desce, mas é uma tendência que o dólar venha buscar aí essa região, porque é uma nova parada, né, uma nova região aqui de suporte que foi quando a gente olha aqui, né, o gráfico. Então, só para reforçar, né, a importância de olhar pontos de região, de suporte, né, e de resistência, porque são extremamente importantes. E para a gente olhar esse passado, eu olho o Dow Foot e depois vou marcando isso no gráfico de 5 minutos no mini dólar para eu tomar as decisões. E sempre olhando ali o volume, analisando esses padrões de candle para verificar se realmente, enfim, né, tem algum padrão que está me mostrando a continuidade daquele movimento ou até mesmo a reversão.